Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui pela TV Capital, canal 9.1, mais um programa no ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente acompanha aqui na TV Capital, canal 9.1, o nosso programa no ar. Afinal de contas, o programa traz os bastidores da notícia. Aqui a gente ajuda você a pensar. Robertinho, hoje, nessa quarta-feira, eu queria iniciar o programa, Roberto, fazendo aqui um registro e, ao mesmo tempo, uma homenagem. Sim. Quem acompanha o futebol cearense, a imprensa cearense, mesmo sendo torcedor do Ceará, mesmo sendo torcedor do Ferroviário como eu sou, não tem como deixar de conhecer um narrador esportivo chamado Júlio da Imperatriz Sales, que ontem fez a sua viagem final. O Júlio, 83 anos, ia fazer 84 anos, paraense, mas há muitos anos Sim. mesmo, é da imprensa cearense. E aqui, o Roberto, a gente faz esse registro, tá bom? Que o Júlio ontem, a família, o Mário, que trabalhou conosco, o Júlio passou em algumas emissoras, mas a cara mesmo é a Rádio Assunção AM, né? Sim, sim. A cara mesmo é a Rádio Assunção. Então, tá feito esse registro, Roberto. É uma grande perca para a mídia cearense, para a crônica esportiva cearense. O Júlio é uma figura marcante, faz parte dessa história, e fica os mais sinceros pêsames a todos os amigos e familiares deles aqui, parte do programa no ar, Márcio. Pronto. Então, feito o registro, a gente vai, então, em nome aqui da direção da casa, a gente faz esse registro a esse grande nome da imprensa esportiva cearense, que é o Júlio Sales. Roberto, bom, vamos iniciar aqui o programa. Continuando agora na insegurança novamente, né, Márcio? Isso, toda vez a gente tem iniciado aqui com essa questão da insegurança. Roberto, hoje pela manhã, 6 horas da manhã, a polícia estava nas ruas. Exato. 10 mandados de prisão estão sendo cumpridos, inclusive a coletiva está sendo realizada. Exato. Tá certo? O que é a questão, meus amigos? Aquilo que a gente vem falando nos últimos dias. Os ataques e a resposta do judiciário, a resposta da polícia, a resposta também do governo, vamos dizer assim, a essa questão da violência que está sendo feita contra os provedores de internet no estado do Ceará e localizado, Pecém, né? E a tendência seria expandir. A gente está torcendo que não. Então, Roberto, hoje, 10 mandados. E segundo informações que eu tive, a gente não tem ainda muitos detalhes, mas segundo informações que eu tive, gente graúda dentro da organização foi presa. Márcio, a gente teve o nome da Operação Strike, viu? Uma operação que a Polícia Civil do Estado do Ceará, o Ministério Público do Ceará estão à frente, né? E estão realizando essas operações. 10 mandados de prisão, pelo menos 3 armas, viu? De fogo foram pegues, armas ilegais, né? Foram pegues a polícia conseguiu pegar com esses autores desses mandatos, né? Os que estão sendo acusados. E o que acontece, Márcio, é dentro daquele projeto que o governador tinha lançado no final de semana, dentro daquele grupo que o governador tinha lançado no último final de semana, desse grupo de atuação sobre esse assunto. De acordo com a mídia, essa operação já é parte desse grupo. Já é uma ação feita desse por conta grupo. Disso. Exato. Então, já é uma ação desse grupo aí que foi formado no último final de semana pelo governador Elmano. Então, é uma ação sobre isso. Então, a gente tem a primeira ação efetiva do governo do Estado em relação a essa situação dos ataques aos provedores da internet. Porque ontem a gente teve mais novidade. Viu? Isso, Roberto. A gente sabia, meu povo, que não tinha como. Raciocine aqui. A gente está falando com um serviço que hoje é essencial. Exato. Hoje a internet é essencial como água, como luz. A verdade é essa. Perfeito. Difícil a gente imaginar um mundo atual sem conexão. Então, o que é que acontece? Cara, isso aí era uma afronta muito forte ao Estado. Era uma afronta
a todos nós cearenses. Não poderia ficar sem resposta rápida, e eu quero crer que seja eficiente. Eu quero crer que isso seja desbaratado. E, Roberto, tire o incentivo daqueles que estavam pensando em fazer coisa semelhante em outros bairros. Que essa resposta venha a ser eficaz. Que a justiça use toda a força da lei para resolver isso. Sabe, a caneta seja pesada. Para que amanhã a gente não esteja trazendo que os caras estão sendo soltos em audiência de custódia. Né? Exato. E outros bairros não estejam sendo, entre aspas, contemplados com a visita deles. Entendeu, Roberto? Eu espero que, como você disse, mas seja uma operação contínua. Porque eu não acredito que só tenham 10 pessoas envolvidas nessa situação. A gente já trouxe aqui que os caras usaram até farda de empresas, né? Para fazer o serviço, para instalar essa nova net da facção, né? Essa nova net da facção, eles usaram até farda de empresas, equipamentos de empresas, de internet mesmo, legais, eles utilizaram, e de forma ilegal, claro. E a gente espera que não seja só isso, né? Que seja realmente uma continuidade. Começou hoje, esse seja o pontapé inicial, Márcio. Esses 10 aí, o pontapé inicial. E principalmente prendendo os cabeças, Roberto, digamos que desincentiva. Já desestrutura um pouco e tira o incentivo para os demais. Então, é isso que a gente espera. Resposta, trabalho, eficiência. O nosso interesse aqui é o interesse seu como cidadão, né? E a gente tem essa oportunidade de levar essa mensagem. Então, hoje, essa operação, ainda tem muita coisa a ser divulgada dessa operação. Eu queria saber quais os bairros, ainda vamos ter essas informações. Se é amanhã também. Exatamente, vamos trazer essas informações no programa de amanhã. Eu só tenho uma certeza, Roberto, que esses ataques eles eram frutos da certeza que eles tinham da impunidade, que não iam ter nada vezes nada de punição. Mas parece que dessa vez a resposta está vindo rápida. E a gente espera que seja, como você disse, contínua, eficaz. Nós não aguentamos mais isso aí. E detalhe, Roberto, olha, a gente já relatou casos de policiais sendo expulsos de casa, e eu costumo dizer que ali era o Estado sendo expulso. Uma questão como essa é pior ainda, porque envolve mais coisas. Não tinha como não dar resposta, porque era desmoralização total. Márcio, a gente teve um caso que chamou a atenção de uma funcionária, eu até trouxe um pouco de detalhe ontem, mas ontem eu li melhor, uma funcionária que trabalhava por serviço de internet, teve retirada a farda, foi humilhada por bandidos lá na Caucaia, né, Márcio? Retirada a farda dela e humilhado pelos bandidos. Sabe? Não tem como não ser. E o que vem acontecendo, Márcio? Muita gente pedindo demissão, pessoas que trabalham nessa área pedindo demissão. Com medo, sem garantia de segurança. Exato. Exato. Então, o que está acontecendo é que já tem informações de quase que centenas de demissões, não que a empresa esteja com... A empresa tem um prejuízo. A empresa, às vezes, a gente vê, né, Márcio? Milhares de demissões porque a empresa teve prejuízo. Não é o caso aqui. A empresa, que a gente sabe que essas empresas de internet, as maiores, ela tem uma arrecadação boa, né? E não é o caso. As pessoas estão pedindo para sair. E olha que emprego tá bicho difícil, viu? E olha que emprego tá bicho difícil. Mas o risco é tão grande, o risco estava tão grande, que as pessoas estão pedindo para sair. Já se tem contas aí de pessoas que trabalham no meio, de mais de centenas de pedidos de demissão. De pedidos de demissão, entendeu? Roberto, o negócio é tão sério. Vamos trazer agora para vocês. Exato. Isso aconteceu na madrugada de domingo, lá em Caucaia. O nome da provedora é A4. Vou colocar as imagens aí, Felipe, por gentileza. Olha aí, ó. Olha a invasão aí. Exato. Prestem atenção à ousadia. A ousadia. Isso é uma empresa. Isso. Uma empresa lá em Caucaia de nome A4. Exato, a gente teve outra invasão, vários ataques já, inclusive
esse não é o único, né, Márcio? Esse não foi o único. Ontem a gente teve uma continuidade de ataques lá na cidade de Caucaia, né? Então aí você está vendo nas imagens aí. Aí, Roberto, foi destruída toda a loja. Cara. Toda a loja pode prestar atenção aí que está vendo. Toda a loja foi destruída. E aí vai mostrar aí os meliantes, né? Os bandidos, ó, quebrando tudo aí, usando machado, né? Para quebrar toda a loja, né? É realmente lamentável a situação. E aí o prejuízo, né? O prejuízo financeiro da empresa. A gente vê que é uma empresa, não é uma empresa grande mais aqui, organizada. Você vê que mais é bem organizadozinho. Não é uma empresa grande aqui do estado, né? Como outras que a gente conhece aqui no estado ou que atuam nacionalmente. Mas aí, daí estão quebrando tudo. Ó, enquanto esse está dentro da loja, outros fora quebram a fachada. Exato. Entendeu? E picham. Tem pichações. Né? Pichações, crime, bem grande, deixaram eles deixaram a marca da organização também, né, Márcio? Então, isso aconteceu em Caucaia, na madrugada de domingo. E não foram os únicos, né? Ontem teve mais ataque, Márcio. Ontem a gente teve um veículo de uma dessas empresas de internet, né? Foi da BrisaNet. Não foi queimado, foi atacado. Foi atacado, né? Com pedradas e tiros, né? Eles deram tiros depois, parece que as pessoas não estavam mais no veículo, não tivemos feridos mais sérios, né, Márcio? Mas foi atacado um veículo da BrisaNet, com pedrada, você tem as marcas, né, que ficaram no carro. E não foi isso, também outra empresa lá em Caucaia, além dessa aí que teve uma loja, teve uma empresa também de internet que foi alvo de tiros também, viu, Márcio? Ontem à tarde, lá em Caucaia também, viu, Márcio? Então, outra empresa também foi atacada em Caucaia e com isso, Márcio, serviços bancários afetados. Tem um Chega e Pague daquele que parou de funcionar no Capuã. Exato, que não está funcionando. Então, várias empresas atacadas, Márcio, na Caucaia, mais de 2.000 pessoas, 2.000 casas, residências afetadas, né? Sem internet. E como a gente estava falando aqui, internet hoje em dia é algo essencial, como luz, como água. E muita gente depende, né? Trabalho, depende desse tipo de situação, né? Depende da internet até para a sua subsistência, para a sua existência financeira. Enquanto empresa, né? E também as empresas, né? Como disse, até um caixa foi afetado. Foi, né? Aquela então, Chega e Pague. O Chega e Pague afetado, né? Devido à falta de internet em uma região da Caucaia. Caucaia que está sendo o principal alvo dos últimos dias, desde domingo, né? A gente tem trazendo no final de semana, Caridade, ali perto de Canindé, eu falei ontem aqui, também foi afetado, né? Nós tivemos em Fortaleza, né? Também. Então... Tivemos caixas, aquelas caixas de internet, né? Quebradas. A transmissão foi afetada. Exato. Entendeu? A transmissão foi afetada. Então, meus amigos, essa operação hoje, aqui, nós vamos trazer os detalhes no programa de amanhã. E o que a gente pede, que a gente fica na torcida, o que a gente espera é uma resolução. E que outros bairros não sejam atendidos, não sejam afetados da mesma forma. Isso que a gente espera. Isso, a gente espera isso. Mas falando de Caucaia, eu não posso deixar de deixar esse registro. Ontem a gente teve uma tentativa de chacina, viu? Lá no bairro Parque Potira. Né? Outra. Isso, uma tentativa de chacina lá no bairro Parque Potira, pelo menos 5 baleados. A gente não tem ainda as informações. Uma criança no meio. Uma criança. Não temos as informações dos estados de saúde. 2 foram levados para o IJF, outros foram levados lá para Caucaia mesmo. Para a UPA de lá. Para a UPA de lá. Não sei se esses que foram levados por ser de menor potencial ofensivo. Segundo as informações que estavam em melhor estado. Isso, aí não precisou ir para o IJF. Esses 2 podem ser que estivessem no estado mais grave, mas não sabe ainda, mas é uma tentativa de chacina, 5 baleados, né? A gente não tem informação. As informações que a gente tem é que 2 pessoas em 2 motos, né, armados, começaram a atirar muito tiro, viu, Márcio, ali no bairro ali do Parque Potira, lá na Caucaia. E agora vamos esperar para saber as informações, motivações, quem foi ferido. A gente não tem ainda esses detalhes, viu, Márcio? Mas vamos esperar aí que não tenha acontecido nada mais sério. Como diz, uma criança baleada, mais uma criança, né, Márcio? Não é a primeira e, infelizmente, não vai ser a última, né? Então, esses casos ficam cada vez mais comuns aqui no estado do Ceará.
Roberto, quando a gente diz, outra informação da insegurança, mas quando a gente diz que o setor de inteligência é necessário um investimento, nós recebemos a informação que ontem também, lá no município do Crato, foram presos 8 pessoas. Isso é um trabalho do serviço de inteligência. A polícia falou que parte deles veio de Gravatá, no Pernambuco, para fazer o serviço. Desses 8, 5 estão sendo acusados que iriam executar, que eu vou contar o que é, e 3 são empresários. É o seguinte, segundo o serviço de inteligência da polícia, eles iriam matar o ex-prefeito de Nova Olinda, aqui no Ceará, Ítalo Brito, que foi prefeito, não sei se ele ainda é, mas ele era do PT na época. E segundo informações do serviço de inteligência da polícia, eles foram presos no bairro Batatais, lá no Crato, dentro de uma residência. E, repito, desses 8, 3 eram empresários e 5 foram considerados os que iriam executar, que iriam fazer o serviço. Certo? Certo. Agora, as investigações vão dizer o porquê disso, né, Roberto? Exato, exato. Vamos esperar agora mais informações das investigações que vão vindo, Márcio, para ter os detalhes, né, da motivação do crime, por que eles estariam fazendo isso, o envolvimento dos armas empresários. E veículos apreendidos, viu? É bom a gente frisar. Armas e veículos apreendidos. Parabenizar a inteligência. O serviço de inteligência. Olha, a gente costuma dizer que o serviço de inteligência, sendo bem feito, é indispensável em qualquer polícia do mundo. Aqui não seria diferente. Qualquer polícia do mundo. Então, investimento certo, retorno garantido. Verdade, Márcio. Vamos lá. Vamos mudar a prosa? A prosa aí, Márcio, que tem confusão na política aqui do estado do Ceará, Márcio. A gente teve confusão na política e isso é uma disputa entre a oposição e o secretário que virou, na realidade, o porta-voz do governo do não estado. Oficial. O secretário da Casa Civil, Exato. O jornalista Chagas Vieira, que ficou conhecido no público na época da apresentação do programa Barra Pesada, né? Exato. E desde o Camilo passou a integrar o governo do estado. Pessoa de altíssima confiança do ministro Camilo Santana, né? Atual ministro Camilo Santana. O Chagas já tinha se envolvido em debate, em bate-boca com o Wagner. Exato. Com o Roberto Cláudio. Com o Roberto Cláudio. Agora se envolveu com os deputados Carmelo e Queiroz. O mote agora, Roberto, é o seguinte. Os deputados criticaram que os preços dos alimentos no Ceará, parte da culpa é do governo do estado por conta dos altos impostos. E aí o Chagas foi a um supermercado e gravou um vídeo. Nós temos aqui 2 vídeos, o do Chagas e o do deputado Queiroz. Vamos começar aí, Felipe. Deixa eu fazer um alerta a vocês sobre algumas mentiras que estão sendo contadas para tentar enganar você. Inclusive vi ontem vídeo do presidente do PL aqui no Ceará e do atual bolsonarista, não é, ex-prefeito de Fortaleza RC, tentando acusar o governo do estado de ser o responsável pela alta dos alimentos. Eles não estão falando a verdade, eles sabem disso. Eu conto aqui a verdade para vocês. Não sei se vocês sabiam, mas os principais itens da cesta básica aqui no Ceará tem um imposto zerado, ICMS zerado pelo governador Elmano. Vou te dar um exemplo aqui. O ovo tem um imposto zero, ICMS zero. Assim como o ovo também tem um imposto zero. O feijão tem um imposto zero. O milho, a farinha tem um imposto zero. Hortifruti granjeiros tem um imposto zero. Aqui no Ceará, o frango, ovinos e caprinos, carne de ovinos e caprinos, também tem um imposto zero. O leite, o queijo e tantos outros produtos. E ainda tem outros produtos que, mesmo não tendo imposto zero, tem uma redução de 65% no ICMS. No caso do arroz e também do café. Agora, isso eles não te contam. Que os alimentos estão caros. É claro que estão caros. A gente está vendo que estão caros. Mas por outras razões. Inclusive razões que eles sabem que são tanto aqui do Brasil quanto também de fora.
Por isso, o governo federal tomou algumas iniciativas aí para baratear e para zerar o imposto de importação de alguns produtos, justamente para tentar baratear esses preços por conta dessas questões muitas vezes climáticas de outras partes do mundo, aqui do Brasil, que acabam influenciando no preço dos alimentos. Agora, o que esse pessoal também não te conta é que no tempo do Bolsonaro, o presidente deles, a gasolina aqui no Ceará chegou a R$ 9,00. Eles não te contam que a carne e vários produtos estavam com preço nas alturas. E sabe o que o presidente deles fez nessa época? Zerou o imposto do jet ski, dos balões e dos veleiros. Aí eles bateram palma. Então tá aí, Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do governo do estado. Por outro lado, tivemos algumas respostas da oposição. Vamos acompanhar agora o que disse o deputado Queiroz. Pessoal, impacto do aumento do ICMS nos produtos da cesta básica. Não sei se vocês lembram, ainda em 2023, o governo do estado aumentou a alíquota de 18% para 20% o ICMS aqui no estado do Ceará. Não contou com o meu voto. E hoje de manhã, para minha surpresa, vi o governo do estado se manifestando, dizendo que esse aumento do ICMS não tem reflexo nenhum sobre os preços dos produtos da cesta básica, até argumentando que produtos como ovo e feijão têm alíquota zero de ICMS. Vamos aos fatos. Está ou não está mais caro esse produto para você, consumidor, que está comprando isso no supermercado todo dia e vendo o aumento desses preços? Isso acontece porque, muito embora tenha essa alíquota zero, esse ovo para produzir precisa comprar ração para essa galinha produzir esse ovo. E essa ração tem impacto com o aumento do ICMS. Precisa também, como insumo, a energia elétrica para manter a temperatura ali das galinhas para produzirem esse ovo. E a energia elétrica está ou não está mais cara com o aumento do ICMS? Uma outra questão, as próprias embalagens também que estão mais caras com o preço do aumento do ICMS. E mais importante de tudo é a questão do frete. O frete, esse ovo não vai voando ou se teletransportando para o supermercado ou para a casa do consumidor. Ele paga frete e esse frete sofre o preço com base no valor do combustível. O combustível está ou não está mais caro aqui no estado com o aumento do ICMS. Enfim, o feijão, que por mais que diga que há alíquota zero de ICMS, para produzir esse feijão é necessário a compra de maquinários agrícolas, que tem a influência do aumento do ICMS, assim como fertilizantes, que também sofrem com o aumento do ICMS. E aí fica a pergunta, o governo do estado quer mesmo reduzir o valor dos preços dos produtos da cesta básica? Que tal zerar a cadeia produtiva toda desses produtos? Aí sim poderia ser que passasse para o consumidor realmente um preço mais baixo. Infelizmente, esse aumento se deu por conta do aumento do ICMS, ao contrário do que o governo prega e quer fazer como narrativa, para que todos nós acreditemos que simplesmente esse produto está mais caro porque o produtor quis que ficasse mais caro. Não acredito que seja por isso, senão esse produtor não ia nem conseguir vender. E aí, Roberto Barros? Disputa. Como é que a gente pode ir? Qual a narrativa, essa disputa de narrativas? Ambos estão corretos? Ambos estão errados? Como é que a gente pode analisar isso? Na época, em 2023, Márcio, eu tava acompanhando lá na Assembleia Legislativa do Ceará a votação do projeto em relação à questão do ICMS, né? A gente teve primeiro, no começo do ano da gestão do Elmano, ele já realmente teve aquele aumento. A gente comentou no nosso programa também lá na Rádio Clube, né? Enfim, desse aumento, né? Do aumento para 20%. No final de 2023, o governador mandou uma mensagem realmente isentando alguns produtos da cesta básica, não todos. Alguns tipos de arroz, não todos os tipos de arroz. Alguns têm o imposto estadual, outros não, né? Eles isentaram alguns tipos de açúcar, outros tipos de produtos, enfim, alguns produtos foram realmente, o governo trouxe uma taxa zero, ICMS zerado. Mas outros produtos importantes da cesta básica, que em outros estados foram zerados, aqui no estado do Ceará não foi zerado. Teve outro detalhe que o deputado Queiroz Filho levantou, né? O deputado Queiroz Filho levanta que todo o equipamento, toda a formatação da produção, de qualquer coisa que se produz, né? Tem equipamentos, tem toda a situação que geram conta de luz. O ICMS alto vão afetar o preço, né? Então, ele cita isso como uma motivação também
de um preço maior aqui, de um preço, Márcio, que, por exemplo, torna a cesta básica de Fortaleza a cesta básica mais cara do Norte e Nordeste. Saiu no começo dessa semana. Na segunda-feira, a cesta básica de Fortaleza é a cesta básica mais cara do Norte e Nordeste, entendeu? Aracaju é a mais barata. Então a gente tem, esses preços afetam nisso, que torna o Estado uma das cestas básicas mais caras do Norte e Nordeste. Então, é isso que a oposição levantou e o Chagas veio responder, e a gente está vendo que o Chagas está sendo esse cara oficialmente, né? Ele não é oficialmente, mas está se tornando a pessoa que responde às críticas da oposição, né? Como você disse, ele já arrumou rabo com o Capitão Wagner, com o Roberto Cláudio, agora não, ele está fazendo com o seguinte, Carmelo, com o Queiroz tipo Filho. assim, o governador não quer se indispor. Exato. Não quer bater boca. Porque é o seguinte, no momento em que a figura... Vamos ser claros aqui para os ouvintes. Quem foi que fez o nome do Capitão Wagner, na época também do Sabino? Cid Ferreira Gomes. Exato. No momento em que o Cid, naquela época das paralisações de 2011, se eu não me engano, 2012, 2013, 2014, por aí, não lembro, 2014. A primeira foi... a primeira aquela foi que antes. o auge que o Wagner cresceu e que o Sabino cresceu foi 2014, né? Não, foi antes, 2011. 2014 já foi a eleição, né? Já a eleição. Pronto. Foi o que aconteceu. Quando o Cid, que era governador do estado, escolheu eles, a polícia, os chefes daquela movimentação, daquela manifestação, como adversários, aí a oposição se canalizou neles. Exato. No momento em que, por exemplo, o prefeito Evandro Leitão para de bater no André, para de bater no Wagner, para de bater no Roberto Cláudio, passa a criticar, por exemplo, o Roberto Barros. Escolhe o Roberto Barros como inimigo, como adversário, adversário, quem vai crescer é o Roberto Barros. Exato. Por quê? Vai ser o antagonismo de quem está no poder. É a mesma coisa aí. O governador Elmano não quer dar palanque para a oposição. Escalou-se o secretário da Casa Civil, que nunca disputou nenhum cargo. O Chagas nunca disputou nenhum cargo. Exato. Né? Então ele está lá para fazer isso, fazer o papel como... Eu não acho isso incomum não, Roberto. Eu acho isso está dentro do jogo. Até porque a Casa Civil ela tem um poder de Político, articulação. né? Político. É um poder de articulação. A gente via, por exemplo, o que hoje é o ministro da Saúde, né, que era o Padilha, no governo Lula, também fazendo esse tipo de situação. Eu acho que não é papel do governo mesmo não, sabe? Do governador em si, do governador. Eu acho que tem que ter alguém para fazer isso. E eu acho que os deputados, inclusive na Assembleia, já estão levando esse assunto. Não, teve confusão. Isso. Ontem na Câmara Municipal teve confusão, na Assembleia teve confusão. Confusão que eu digo, pessoal, é no sentido de discussão, de debate. Não é confusão de empurrar o outro ou brigar, mas no sentido de debate. Teve debates, né, acalorados entre a oposição e a base, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia, né? Porque acaba levando o tempo. E vai ser assim sempre. Vai ser assim sempre, não se enganem. Não se enganem. E principalmente, que aí eu acho bom ter uma oposição mais ou menos com vários representantes. A gente está com a para oposição poder isso, várias. Porque às vezes a oposição ajuda o governo mais do que os deputados da base. Houve uma fala engraçada do Roberto Pessoa, né, que o prefeito de Maracanaú, ele falou o seguinte, que é bom ter uma oposição porque o prefeito, às vezes, é como se fosse o corno, né? O último a saber. Pronto. Então, isso foi a fala do prefeito lá de Maracanaú. Então, ele cita, né? Que às vezes acontece uma coisa na prefeitura e ele nem está sabendo, e ele descobre muitas vezes por uma denúncia da oposição, porque às vezes... E a gente sabe que isso acontece, né? A secretária, às vezes, quer esconder alguma situação. Mas o pior aliado é aquele que só faz, vou usar um termo bem popular, babar o gestor. Exato. Que o cara não diz o que é que está errado. Aí, meu amigo, aí ele não está ajudando, ele está fazendo um desserviço. Está prestando desserviço. É porque acaba se fechando na casa. Claro, claro. Roberto, até amanhã. Queria agradecer, mas todos que nos acompanham. Retornamos amanhã com mais um No Ar com Marcelo Aurélio e Roberto Barros. Um abraço a todos.